3070 é aquilo tudo que muitos falam por aí? Vai dar um couro na 4060 Ti? Pois é, já deixa seu like, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Nós vamos colocar para você agora lado a lado as duas placas para que você tire as suas próprias conclusões e não se engane. Vem comigo. A 3070 que nós testamos é do fabricante Gigabyte. O PCB é o Eagle, é uma placa Triple Fan de 280mm, então num gabinete 300mm ela vai comportar normalmente. Não é uma placa assim grande, é uma placa Triple Fan compacta. A temperatura média registrada, a média foi de 73 graus. É muito alta? Não. No meu ponto de vista, não. De 70 a 75 graus eu considero como uma temperatura normal. 76 para 80, temperatura alta. A partir de 81, uma temperatura crítica. E de 65 a 69 eu considero temperatura baixa. De abaixo de 64 eu considero uma temperatura fria, né? Mas isso tudo depende do ponto de vista. Agora, será que ela extrai o que extrai uma 3070, né? Extrai o máximo do chip? Sim, porque o clock dela ela opera sempre ali em 1900 e poucos megahertz, que é o clock ali top ali para a geração 3000, e o consumo dela também é de 214 watts, sendo que o máximo é de 220. Eu cheguei a registrar 223 watts de pico. Então sim, ela não tem uma temperatura muito alta, muito menos uma temperatura crítica. O clock dessa placa ele é alto e o consumo dela é alto, praticamente dentro do limite do TDP. Então não temos problema com desempenho com esse modelo da 3070. A temperatura que eu testei aqui foi esses dias, então estava 28 graus Celsius, tá? Núcleo 5.888, 184 temos, 96 ROPS, 8 GB de VRAM, barramento 256 bits, PCI 4.0 completo x16. A banda de 448 GB. O modelinho da 4060 Ti, também do fabricante Gigabyte, é o PCB Gaming OC, também uma placa Triple Fan, também uma Triple Fan compacta, também uma Triple Fan de 280mm, também vai cair bem no gabinete 300mm. Temperatura média 65 graus, então a gente observa que tem uma temperatura mais amena, também o clock fica lá em cima, o consumo médio é de 145 watts, a placa consome menos e é um consumo considerável. A questão de especificações, a gente tem 4.352 núcleos, 136 temos, 48 ROPS, 8 GB de VRAM, barramento de 128 bits, quer dizer, a metade, né? E o PCI Express é 4.0 x8, também é a metade. A banda é 288 gigabits. Então você observa que em termos de barramento a gente tem a metade das especificações. Em termos de núcleo, a gente tem muito menos, né? São 1.500 núcleos a menos, mais de 1.500 núcleos a menos. Também temos menos temos e menos ROPS. Só que aqui é uma geração antiga que uma geração nova, né? A gente tem que ver realmente qual que é a diferença que vai desempenhar ambas as placas na prática, tá? Bancada de teste 5800X3D B550M Plus TUF da ASUS, duas de AZ16-3200 operando um dual de 32. O SSD é um NVMe de leitura até 7400 MB. A Plague Tale Requiem 1080p nativo preset Ultra padrão do jogo, a gente tem 1 FPS de diferença tanto na mínima quanto na média, temos empate. Ray Tracing em 1080p no Ultra, ativamos o DLSS, a 3070 faz 60, a 4060 Ti faz 59, e ativando o DLSS 3 na 4060 Ti, a gente tem 99 quadros. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 52 contra 50. Uma ligeira vitória da 3070. São 2 quadros e que sinceramente eu considero isso até empate.
Passando para o alto Quad HD nativo, a gente tem 59 contra 57, mais uma vez dois quadros e mais uma vez eu considero empate, a diferença é muito pequena entre as duas placas. Assassin's Valhalla 1080p nativo no preset altíssimo, que é o Ultra do jogo, a gente tem 115 contra 120, me surpreendi, uma vitória da 4060. Quad HD nativo no Ultra, a gente tem aí um empate, exatamente a mesma média, uma diferença de um quadro ali no 1%, né? A gente tem empate das duas placas. Callisto Protocol 1080p nativo no preset Ultra, a gente tem três quadros, tanto na mínima quanto na média, em favor da 3070, que representa 3%. Ray Tracing no Ultra, a gente tem aí com FSR no qualidade, nós temos um empate, 64, né, de média e diferença pequena na mínima. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 72 contra 69, mais uma vez uma vantagem de 3 quadros em favor da 3070, que representa 4%. Cyberpunk 1080p nativo no preset Ultra, a gente tem 103 contra 98, são 5 quadros, que representa nesse contexto 5%. Ray Tracing, tudo no Ultra, em 1080p, ativando o DLSS, a gente tem 79 para 3070, 80 para 4060 Ti, e nós temos aí ativando o DLSS 3 a 4060 Ti, fazendo 124 frames. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 67 contra 61, uma boa vantagem dessa vez em favor da 3070, pontuando 9,8%. Dead Space Remake 1080p nativo no preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem o inverso, né? 4060 Ti ganhando por 6 quadros. Quad HD nativo no preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem aí a inversão mais uma vez. Agora 3070 que ganha com uma diferença de 4 quadros. Far Cry 6 1080p nativo no preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem 107 contra 112, são 5 quadros que representa 4%. Quad HD nativo no preset Ultra e a gente tem aí a 3070 invertendo a vantagem, agora é uma diferença de 3 quadros para 3070. God of War 1080p nativo no preset Ultra, a gente tem 93 contra 89, a gente tem 4 quadros em favor aí da 3070. Quad HD nativo no Ultra e nós temos aí uma surra da 3070, agora uma diferença de 10%, né? São 7 quadros sobre 70 frames. Hogwarts Legacy 1080p nativo no preset Ultra do jogo, a gente tem 79 contra 76, são 3 quadros em favor da 3070. Ray Tracing, ativando o DLSS em 1080p, nós temos para você a 3070 fazendo 62, a 4060 Ti fez 64, e ativando o DLSS 3 a 4060 Ti ultrapassa os 100 quadros, incrível. Quad HD nativo no preset Ultra, nós temos aí na tela a 3070 se sobressaindo, né, 54 contra 51 da 4060 Ti. Quad HD no alto, tá? Quad nativo, nós temos aí 66 para 3070 contra 60 para 4060 Ti, aqui a gente tem uma diferença de 10%. Red Dead 2 1080p nativo no preset Ultra padrão do jogo, sem gráficos avançados, a gente tem na tela exatamente a mesma performance, uma diferença aí de um quadro na mínima, né? A média é a mesma coisa. Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem aí 73 contra 71. 3070 está ganhando por 2 quadros, uma diferença muito pequena que podemos até considerar empate.
Resident 4 Remake 1080p nativo no preset Ultra do jogo com Ray Tracing no talo, tá? A gente sempre testa texturas com 2 GB dedicados a texturas, tá? Fios de cabelo no alto, Ray Tracing no alto, a gente tem 90 contra 84, uma boa diferença em favor da 3070, né? São 6 quadros que representem uma vantagem de 7%, tá? Quad HD nativo no preset Ultra, a gente tem 67 contra 63, a gente tem uma diferença de 4 quadros em favor da 3070, o que representa aí 6,34% em favor aí da 3070. Spider-Man 1080p nativo no preset Ultra com Ray Tracing tudo no talo, a gente tem 88 contra 90, né? Temos 2 quadros em favor da 4060 Ti. Quad HD nativo no preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem 1 quadro de diferença aí entre as placas, então podemos considerar aí realmente um empate, né? A diferença delas realmente está muito pequena nesse jogo. The Last of Us 1080p nativo no preset Ultra do jogo, a gente tem 64 contra 66. Confesso que me surpreendi nesse jogo, pensei que o barramento da 3070 ia falar mais alto, a diferença de 2 quadros é pequena. Quad HD nativo no Ultra, as 2 placas desmancharam e mais uma vez uma diferença de 2 quadros em favor da 4060 Ti. Por conta do barramento da 3070 eu esperava realmente o contrário, né? Então me surpreendi nesse jogo, foi algo para mim surpresa, né? Quad HD nativo no alto, a gente tem as 2 placas performando acima de 60 e agora a 3070 inverteu, né, o jogo. 3070 ganhando aí por 2 quadros, é mesmo assim uma diferença muito pequena entre as 2 placas, eu considero a mesma performance. Chegamos ao final dos nossos testes, começamos pelo Ray Tracing e eu realmente me surpreendi, né? Eu até pensei que a 3070 fosse ser melhor, mas no entanto a gente tem uma nova geração de Tensor Core pelo lado da 4060 Ti e a gente teve o mesmo resultado, a gente tem empate das 2 placas no DLSS 2. O DLSS 3 é um diferencial dessa nova geração 4000, uma tecnologia realmente muito boa, não é perfeita, ainda precisa de ajustes, ainda é uma tecnologia que não tem V-Sync, né, suporte a V-Sync. A NVIDIA tem que corrigir essa questão e também, paralelo a isso, alguns jogos você tem um pouquinho de artefato, como é o caso do A Plague Tale, tá? Você observa um artefato quando você liga o DLSS 3. No entanto, uma tecnologia que eu creio muito nela, ela vai ser aprimorada com o passar do tempo, uma tecnologia promissora. A questão de lag nesses jogos com foco na campanha e na história é mínimo, tá? E é uma tecnologia que leva a placa para um outro patamar, como vocês estão observando. Você tem um ganho absurdo de 63%, é muita coisa, né? E 1% a 72% de ganho. Bom, rasterização, né, que é 1080p, a gente tem aí exatamente a mesma performance. Ora a 4060 Ti ganha, ora a 3070 ganha. Eu realmente fiquei surpreso com esse resultado, eu não esperava um empate das 2 placas e teve empate em 1080p. Performance relativa fica dessa forma, tá? Então a gente tem lá embaixo a 4060 com 20% de diferença, mas quando você fala 20% parece que é muito, não é? Pois é, mas estão falando aí de 10 a 15 quadros no máximo, tá? Não é muita coisa assim, 20%. Só para você contextualizar, tá bom? E então tá aí, e você observa que aquilo que eu já falava, né? A 3060 Ti, ela nunca teve muita distância da 3070, né? Você vê aí uma diferença de 13%, né? E eu falava pra galera, olha pessoal, a 3060 Ti, muitas das vezes ela tava R$ 1.000 mais cara que a 3070, mas compensa mais a 3060 Ti, porque a diferença entre elas não é tão grande. E o bom que vocês estão vendo aí, né? Bom, Quad HD, aqui a gente tem o barramento da 3070 falando mais alto, ela tem o dobro de barramento e isso impacta na resolução mais alta. No entanto, eu acho que empatou pouco.
Eu esperava um impacto maior, para ser sincero, tá? A gente tem uma diferença média ali de 3 quadros, o que representou 4,61%. E 1% a gente tem 2 quadros de diferença e eu achei que eu teria um resultado melhor para 3070 em Quad HD. Performance relativa em Quad HD fica dessa maneira, muda pouca coisa, né? As placas elas ficam um pouquinho mais parelhas, né? Principalmente a galera de baixo. Então a gente conclui agora essa avaliação. E aí que eu me surpreendi. Eu até esperava que a 3070 fosse render melhor em Quad HD e que ela chegasse a ganhar mesmo em Full HD. Mas o que aconteceu? Empate em Full HD, uma diferença pequena em Quad. E aí? Então, nos meus métodos, nos meus jogos, a gente tem exatamente um empate. A 4060 Ti, para mim, ela ficou mais atrativa. Porque no mercado brasileiro, você está achando 4060 Ti em boas ofertas até por R$ 2.500. Enquanto que a 3070 você já não acha. Quando acha, os caras querem R$ 3.000 nela, R$ 2.800 nela. Teve na Terabyte a 3070 por 2.400 o modelinho OEM, exatamente esse modelo que eu testei. Mas foi uma promo pontual, então você não acha 3070. A 4060 Ti tem abundância. Tem lojas querendo empurrar a 4060 Ti a mais de R$ 3.000, que é uma coisa insana. Isso tem. No entanto, é aquilo, né? O preço de promoção de 4060 Ti hoje é R$ 2.500, R$ 2.600. Nesse contexto, ela se torna uma placa sim interessante, porque você tem a mesma performance da 3070 com DLSS 3, com avião completo e com economia de energia, porque a 4060 Ti gasta 140, 150 watts. Já uma 3070 é 200 para cima. É 200, 210, 220 watts. Então você sim tem um consumo a mais. O que isso impacta? A economia de energia de conta de luz da sua casa, o impacto é pouco. Mas é uma fonte. Se você tiver uma fonte mais simples ou com menor capacidade, a 4060 Ti dá conta. Já a 3070 ela vai te exigir uma fonte de 600, 650 watts, enquanto a 4060 Ti, com uma fontezinha de 500 watts, você roda. Então a diferença de exigência de padrão energético também ela mudou. Além disso, a gente vai discutir o que? Otimização, porque a gente sabe que a NVIDIA ela para de otimizar as gerações anteriores. A 2060 é a prova disso. Hoje, nos lançamentos mais recentes, a 2060 tem a mesma performance da 3050, sendo que a 2060 tem mais hardware. Só que cadê a otimização para a 2060? Hoje ela empata com a 3050. Então isso com certeza vai acontecer com a geração 4000. Eles vão priorizar ela e a 3000 não vão dar tanta atenção como deveriam. É isso que eu suponho, porque a 2060 é a prova do que eu estou falando, a 1060 é uma prova do que eu estou falando. Tá? A 1060 também hoje não tem mais atenção nenhuma. Então, quem vai comprar uma placa hoje, 3070 só compensa se ela estiver bem barata, se for uma promoção bem interessante, porque caso contrário, foque numa promoção da 4060 Ti. Deixa o like, compartilhe esse conteúdo, deixa a sua opinião que é muito importante, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, aquele abraço, é nóis, até a próxima.